Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Segundo a última declaração de Olavo de Carvalho referente a número de mortos pelo Covid-19 nos Estados Unidos, ele deprecia as estatísticas afirmando que 50 mil mortos em mais ou menos um mês e meio é apenas 0,0001% da população americana. Então isso aí é basicamente irrelevante. Esse discurso do Olavo me lembra muito bem o que Mao Tse Tung dizia com relação aos chineses. E isso, se não me conste a memória, foi relatado no encontro que ele teve com Richard Nixon, quando Mao Tse Tung dizia que se 100 milhões de chineses morressem, não faria falta. E outras declarações malucas, como por exemplo, se houvesse uma guerra nuclear, só sobraria chineses. Em outras palavras, a lógica de Olavo de Carvalho com relação à população americana é a lógica de Mao Tse Tung. E olha que neste momento, mais ou menos no dia 5 de maio de 2020, o número de pessoas que já morreram por Covid-19, por coronavírus, nos Estados Unidos já chegou à casa dos 70 mil mortos. Em outras palavras, já superou o número de mortos da guerra do Vietnã, ou seja, dos mortos americanos, dos soldados americanos. Então, vamos analisar uma seguinte comparação. Em mais ou menos 12 anos de guerra, porque a primeira leva de tropas americanas no Vietnã foi em 1963, mais ou menos, até 1975 morreram 57 mil americanos. Em um mês e meio, o Covid-19 matou 70 mil americanos. E nós podemos ir mais além. Olavo de Carvalho era até então aquele que acusava o ex-presidente Lula de ser cúmplice de 70 mil mortes por assassinatos todo ano, por ser conivente com o narcotráfico. E no entanto, nós estamos percebendo que o senhor Olavo de Carvalho muda de opinião conforme os seus caprichos políticos. Então toda aquela indignação, na verdade, é estritamente seletiva. Na prática, é espantoso que um sujeito que vive a mais ou menos 400 quilômetros de Nova York, porque ele vive no estado da Virgínia, não tenha a capacidade de se compadecer pelas pessoas que o receberam neste país, no caso dos Estados Unidos, e muito menos pelos seus compatriotas brasileiros, que estão morrendo a rodo, e que o Covid-19 em cada dia, em cada semana, aumenta exponencialmente, matando milhares de brasileiros. Isso aí nós podemos deduzir que o senhor Olavo de Carvalho tem um traço de psicopatia. Ou seja, ele é uma pessoa completamente indiferente ao sofrimento daquelas pessoas em geral, e, ao que parece, é um sujeito que se preocupa muito mais com o seu ego do que propriamente com o sofrimento das pessoas. E o mais espantoso é que Olavo de Carvalho ganhou certo prestígio e notoriedade neste governo, ou podemos deduzir assim, desgoverno, assim chamado Bolsonaro. Alguém pode até achar que eu estou exagerando quando eu afirmo que os olavetes têm uma influência desproporcional no governo Bolsonaro. Ora, é só compararmos o discurso desse pessoal que propaga fake news sobre o Covid-19, mentiras, desinformações, etc., com o que o governo, no caso o próprio Jair Bolsonaro, está dizendo. Toda essa iniciativa revolucionária, subversiva, de destruição da democracia, de ataque às instituições e até mesmo de querer causar o caos social, ou seja, quebrando a quarentena, ou então sendo incapaz de negociar com os estados no sentido de um propósito comum de resolver o problema da saúde pública no Brasil, e isso tem um certo dedo do Olavo de Carvalho. É impressionante isso, pode parecer surpreendente. Como é que um presidente da República consegue se sujeitar a um sujeito que é um estelionatário, um charlatão? Mas é como aquela história do Jim Jones, aquele pseudo-missionário que criou uma comunidade alternativa na Guiana e
levou as pessoas ao suicídio coletivo. Jim Jones levou 900 pessoas ao suicídio. E inclusive um senador americano que visitou a sua colônia, visitou a sua comunidade, quando ele subiu no avião e ia embora para os Estados Unidos, ele foi fuzilado, ele foi assassinado pelos próprios membros da seita. Ao que parece, o governo Bolsonaro está sendo governado por uma seita. E vejam que isso na história nós temos exemplos. Mesmo no caso da Rússia czarista, nos seus últimos momentos, quando um charlatão pseudo-religioso, pseudo-místico chamado Rasputin influenciava os destinos, por exemplo, do governo do czar Nicolau II e da czarina Alexandra. Então, essas questões são muito mais pertinentes do que a gente imagina. E observem que, a despeito de todo esse caos que o governo Bolsonaro criou, uma vez que nós perdemos um tempo precioso para combater a pandemia, eis que me surge o nome do senhor Dante Mantovani, que foi reconduzido à Funarte depois de ter sido demitido lá por volta de dezembro de 2019. Ou seja, a Regina Duarte está lá como enfeite do governo Bolsonaro. A atriz, né, que aceitou participar do governo Bolsonaro. Então, vejam que esse governo tem um componente autodestrutivo assustador. Eles mesmos conseguem anular os seus próprios aliados. E ao que me parece, o único grupo ali que tem o direito de ditar as cartas, inclusive de destruir reputações, e isso quando não expulsa os quadros do seu próprio governo, são os Olavetes. Olavo de Carvalho tem traços de psicopatia, de uma pessoa que não tem a menor sensibilidade, a menor empatia, mesmo para aquelas pessoas que estão em torno dele. Eu poderia citar, basicamente, o caso de Nando Moura. E olha que Nando Moura tem feito um bom trabalho justamente por denunciar algumas falcatruas do governo Bolsonaro. Mas eu pergunto uma coisa: por que Olavo de Carvalho começou a destruir a reputação de Nando Moura, ou pelo menos atacar a sua reputação? Justamente porque as críticas do Nando Moura ameaçaram os interesses dos Olavetes, nem mesmo do Olavo. Olavo de Carvalho, ao que parece, não era objeto de críticas do Nando Moura, mas em contrapartida, Olavo de Carvalho, de uma forma um tanto cínica, se aproveitou de Nando Moura e, portanto, começou a esmagar a sua reputação. Então, esse é o estado do nosso governo, ou melhor, do desgoverno. Porque quando nós observamos uma epidemia que está matando no mundo todo de uma forma rápida, de uma forma acelerada, deixando inclusive os sistemas de saúde em colapso, e quando nós observamos que o Brasil, em matéria de recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde, são bastante precários, e eu estou particularmente numa das regiões mais precárias do Brasil no que diz respeito ao sistema de saúde, como no caso é o Pará, o estado do Pará. Então, eu penso assim na falta de sensibilidade dessas pessoas e inclusive na crueldade dessas pessoas que não estão se deparando com o sofrimento de milhares de brasileiros que hoje em dia batem nas portas dos hospitais e estão com os hospitais fechados porque estão lotados. Vocês devem ter visto aquele vídeo que eu explanei para vocês sobre o que está acontecendo principalmente em Manaus e em Belém do Pará. Existe uma cena em particular de pessoas que estão tentando arrombar uma porta de um hospital, e esse hospital, paradoxalmente, meu pai trabalhou nele há pelo menos uns 13 anos atrás, que é o Hospital Bela dos Santos. Meu pai foi médico daquele hospital. E segundo dizem algumas fontes, eu posso até colocar para vocês aqui num link, cerca de 7 pessoas estavam à beira da morte e morreram quando houve aquela revolta da população por falta de atendimento. Pelo menos é o que estão dizendo por aí. Posso estar errado quanto a isso,
mas é o que está acontecendo em alguns hospitais do Pará. E é o que está acontecendo também no Amazonas. As pessoas vão para o hospital, os médicos dizem, volte para casa, tome esse remédio. Se você sobreviver, legal. Se você não sobreviver, então chama a funerária e a funerária busca o seu corpo. E mais além, por vezes, a funerária nem mesmo busca o seu corpo porque o sistema funerário está em vias de colapsar. O que isso significa na prática? Significa que não há pessoas suficientes para atender a demanda de pessoas mortas e também não há caixões suficientes para que essas pessoas sejam enterradas. E isto porque essas pessoas, quando elas são colocadas no caixão, não têm direito a velório, não têm direito a nada, simplesmente são colocadas no caixão e conduzidas diretamente à cova. Essa que é a situação que está acontecendo em Manaus e é o que está perigando acontecer em Belém. Na verdade, já acontece em Belém também, né? E o senhor Olavo de Carvalho, que vive a 400 quilômetros de Nova York, e nós temos que relembrar que Nova York é o estado mais afetado pelo Covid-19 nos Estados Unidos, o canalha, filho da puta, não tem consideração nem pelos seus compatriotas brasileiros, como também não tem consideração pelos norte-americanos. Mas enfim, esse é o caráter deste sujeito que se autonomeia filósofo, se autonomeia educador dos brasileiros, não é? Porque ele diz que, olha, o fulano que está salvando o Brasil, dentro dos delírios naturalmente da seita. Mas já que eu toquei no nome de Nando Moura, uma vez que ele também tocou no meu nome, parece que ele estava numa live e fizeram uma pergunta o que ele achava do Conde Lopê. Ele falou que admirava as minhas explanações, admirava as minhas conclusões, mas não me indicaria por conta do meu posicionamento com os evangélicos. Bem, vocês sabem que eu não estou preocupado com a opinião das pessoas em geral, porque eu já perdi mais ou menos 1000 inscritos e, sinceramente, se alguém quiser ser gado do Bolsonaro e comer capim e desperdiçar o meio ambiente, problema deles, não? E, em particular, eu acho que o Nando Moura tem tomado um posicionamento correto no que diz respeito às conclusões políticas. Mas já na questão religiosa, eu penso que o Nando Moura, nesse ponto, ele acaba pecando. E pecando por quê? Porque a visão do Nando Moura, no que diz respeito à questão da religião, é uma visão subjetivista, é uma visão exclusivista, que eu acho que é a tônica da nossa atualidade. As pessoas partem do pressuposto de que a religião tem que se adequar ao que nós queremos, tem que se adequar ao que são os nossos caprichos. Mas só que a religião não funciona dessa maneira. Quando nós somos cristãos católicos, propriamente ditos, nós temos que obedecer a certos valores que transcendem aquilo que nós desejamos, que transcendem aquilo que nós queremos. Nem sempre o que a religião ensina é aquilo que nós queremos. E vamos mais além. Nem sempre o que queremos é necessariamente certo. Esse que é o grande problema. Então a fé, de certa forma, ela é um elemento de bússola para que nós façamos as coisas verdadeiramente certas. Só que muitas vezes, quando observamos o caso do Nando Moura, é que ele reflete muito bem o fenômeno do desigrejado, ou seja, daquele sujeito que escolhe a religião que se adequa aos sentimentos dele, aquilo que realmente causa, por assim dizer, um bem-estar a ele, não? Só que o problema é que a religião não foi instituída para causar bem-estar. É justamente o contrário. A religião foi para simplesmente gerar mal-estar, para incomodar você, para tirar você realmente da zona de conforto. E aí ele cita aquele sujeito chamado Iago Martins, mais conhecido como 2 dedos de teologia, mas eu digo que são 2 erros de teologia, em que ele fala, não, mas o posicionamento do Leonardo Bruno contra Iago Martins é muito duro, muito severo, etc. E eu posso responder ao Nando Moura, sim, o meu posicionamento é extremamente duro com Iago Martins. E por quê? Porque tudo que ele prega não tem fundamento cristão, não tem substância no cristianismo. O que nós observamos no Iago Martins é liberalismo, materialismo, imanentismo, secularismo, ou seja, tudo aquilo que o cristianismo de fato renega. A começar pelo fato de que ele escreve um livro contra a caridade. E vejam que quando ele fala que é contra a caridade, ele está contrariando o próprio evangelho.
Porque, primeiro, ele não sabe qual é o conceito teológico da caridade, que é uma virtude teologal e que é uma virtude, inclusive, transcendente. É Deus que realmente, pelo influxo da graça, nos dá também o conhecimento do seu amor. E pelo conhecimento do seu amor, nós também temos amor pelos seres humanos. Então ele confunde a caridade com a filantropia. Já começa por aí. Embora, claro, as práticas da caridade também envolvem a filantropia. Mas não é somente aquilo. Então, quando o Iago Martins diz que quando damos uma esmola a um pobre, a um doente, a um desvalido, é algo ruim, porque nós estamos negligenciando-o para o trabalho, na prática ele pensa como um típico calvinista. Porque, vejam, você não vai perguntar sobre o estado da pessoa, necessariamente, quando você quer ajudá-la. Você não vai ficar preocupado se ele está mentindo ou não. É evidente que se você descobrir alguma mentira, você pode até não ajudá-lo, no sentido de ser mais caridoso ainda, e estimulá-lo a não mentir, né? A não trapacear, ou apenas a pedir quando de fato ele precisa. Porém, nós não temos que depreciar o hábito da caridade, o hábito de se compadecer do sofrimento de terceiros. E é esse que é o grande problema do discurso de Iago Martins. Porque, no fundo, é um discurso que se adequa muito bem a essa mentalidade capitalista, liberal, de lucro, de resultado econômico, de ética do trabalho e etc. E vejam que, em todos esses aspectos, o protestantismo perverteu. Quando observamos a ética do trabalho, de que você tem que trabalhar, você tem que pensar todo dia no trabalho, no trabalho, no trabalho, vejam, por exemplo, a Idade Média. Na Idade Média, a grande maioria dos dias, em geral, uma boa parte dos dias, não era de trabalho, mas sim de festa e de religiosidade. O camponês medieval trabalhava muito menos do que um assalariado de hoje. Ele tinha não somente os domingos, obviamente, mas também tinha os dias santos, tinha as comemorações, e essas comemorações, de fato, faziam parte de, pelo menos, se não quase a metade do ano em que ele trabalhava. Então, quando vemos que a ética do trabalho desvirtua do conceito finalístico da fé e do conceito finalístico até do próprio lazer, então existe uma perversão em torno disso. Porque na prática, muitas pessoas centralizam em torno da acumulação de dinheiro, acumulação de capital, mas esquecem, por exemplo, a sua mulher, esquecem os seus filhos e assim sucessivamente. E isso sem prejuízo do fato de que o protestantismo criou uma visão nominalista, uma visão subjetivista da fé. É por isso que o Nando Moura simpatiza muitas vezes com Iago Martins e muitos outros. Por quê? Porque ele trata a fé como uma subjetividade, quase como um narcótico espiritual, mas não como uma verdade que você tem que seguir, justamente anulando muitas vezes alguns elementos do seu próprio ego. Esse que é o problema do ser católico. Ser católico é muito mais difícil do que ser protestante. Porque ser protestante, você tem aquele sujeito lá, aquele pastor evangélico que promete até a prosperidade material como se fosse milagroso. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Se alguém tiver a chance de ler, digamos, uma página do Eclesiastes, Atos dos Apóstolos, até mesmo os próprios evangelhos, ou mesmo as cartas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro, que dirá então de Tiago, que fala sobre a caridade e que diz que a fé sem obras é morta? Vocês acham mesmo que Iago Martins se adequa a esse tipo de pensamento? Quando na verdade ele quer adequar o cristianismo ao liberalismo, à escola austríaca de economia e etc. Como também a secularização também é um mote do protestantismo. Só que a fé cristã não é intimista. Esse que é o grande problema. A fé cristã não é, por exemplo, aquele horóscopo de Xing ou Seixo Noye em que você cria um esoterismo particular. Não, a fé cristã compreende toda a realidade do cosmos. Jesus Cristo é um personagem histórico. A igreja também é histórica, no que diz respeito de que é um sinal da providência divina. Esse pessoal não entende isso. Esse pessoal apenas trata Cristo com sentimentalismo, mas não trata Cristo como verdade. Porque aquela retórica, a minha verdade não é sua verdade, é muito comum nessas pessoas. No fundo, nós observamos que a vida moderna é uma vida vazia espiritualmente. E que a religiosidade é um narcótico contra o sofrimento. E aqui nós
Vemos o caso do coronavírus. O coronavírus acabou com a prosperidade econômica. O pessoal fica desesperado. Mas imagine se o coronavírus fosse uma peste negra. Aí que esse pessoal ia surtar. Porque a peste negra, com certeza, matou de uma forma cavalar um número absurdo de pessoas. E o coronavírus não vai chegar nem perto disso. É por isso que muita gente acredita que é o fim do mundo. Tem muito protestante acreditando que nós estamos no fim do mundo. Não, meus filhos, você não tem ideia do que foi a peste negra, do que foi a gripe espanhola, etc. Mas é isso. Eu acho que o Nando Moura faz um grande trabalho no que diz respeito à denúncia das contradições do governo Bolsonaro. Ele está sofrendo inúmeras calúnias, inclusive insinuações maldosas, grosseiras, vergonhosas sobre a vida íntima do Nando Moura. Isso é uma coisa que eu acho abominável. Porque, sinceramente, não consegue atingir o que o Nando Moura diz e atacam justamente questões que são eminentemente supérfluas e, no meu entender, falsas. Ou seja, cria-se falsidades, mentiras contra o Nando Moura para depreciar ou desmerecer aquilo que ele está falando. Mas no âmbito religioso, no âmbito que ele tocou, no caso dos evangélicos, etc., eu poderia dizer, eu não recomendo. Por quê? Porque eu acho que o Nando Moura precisa amadurecer nesse sentido. E mais além, nós rezemos pela conversão verdadeira do Nando Moura, para que ele vire um católico. E se ele ficar um pouco chocado com isso, porque ele vai achar que é radicalismo, eu lamento dizer, Jesus Cristo era radical. Jesus Cristo já disse que a porta é muito estreita da salvação. Não somos nós que escolhemos a porta. A porta foi determinada por ele, não por nós. Então, meus amigos, um grande abraço.